Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo essa aula gravada. Ela está sendo gravada durante a live no meu canal no YouTube e a gente está fazendo essa aula inaugural, um marco zero, né, sobre criptomoedas. E hoje o tema é especificamente o Bitcoin e nós vamos falar um pouco dos fundamentos dele e muito do que eu, Felipe Cruzati, penso da moeda em si, o valor que eu dou nela e por que eu invisto em Bitcoin. E isso pode servir para você também, você que às vezes nunca pensou a respeito ou tem uma opinião diferente. A gente juntos pode construir esse conhecimento e construir também essa comunidade aqui que está virando o canal do Felipe Cruzati. Então, montei uma apresentação com uma abordagem bastante sucinta, mas com bastante carinho para vocês. Muitos dos conceitos que nós vamos tratar durante a aula, eles serão abordados futuramente com mais profundidade em outras aulas, né? Então, nessa aula inaugural, nessa aula zero, ele vai ser um ponto de partida para que você também saia buscando mais conhecimento a partir do que eu falar aqui. Mas você pode contar comigo, é claro, nas lives do canal e também nas próximas aulas para tirar dúvidas e o que aparecer aí no mercado durante esse tempo de novidade, a gente vai trazer aqui também, mas a escolha de falar do Bitcoin, que é o ativo mais tradicional nas criptomoedas e o que realmente fundou esse mercado, a gente, a partir dele, vai conhecer as criptomoedas e deixar você mais à vontade, caso queira investir nesse mercado e principalmente investir no Bitcoin. Essa aqui não é uma aula que vai te incentivar a comprar o Bitcoin. Eu não estou aqui como uma recomendação de compra, nem uma recomendação de investimento. Nós vamos trazer aqui conhecimento, a decisão é sua, o dinheiro é seu, quem vai apertar o Enter é você, e você vai entender com o tempo que essa responsabilidade, ela realmente é só sua. Então, o estudo será seu, o ônus e o bônus, como veremos depois, também será seu. Aqui eu vou servir como um canal de conhecimento e de divulgação desse mercado e cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, ainda mais no mercado cripto. Com o tempo, você vai ter esse conceito sempre na sua cabeça de responsabilidade com o seu dinheiro, tá? Hoje nós vamos partir então para a aula. Slides aqui no modelo dos anos 90, né? Então aqui não se atentem tanto à qualidade da imagem ou do slide em si. A ideia aqui é passar conhecimento, então fiz da maneira mais simples possível para a gente focar no conceito e não em imagens meramente ali ilustrativas ou bonitinhas, né? Então aqui está. Eu vou me colocar numa posição diferente para não atrapalhar a imagem, agora sim. Então, nós vamos falar sobre, iniciando em si a aula, nós temos aí uns 20 minutinhos daqui para frente sobre o que é o Bitcoin, né? Eu coloquei esse fundo aí da Matrix de propósito e vocês já vão entender o porquê, né? Quando a gente assistiu o filme Matrix, eu que já sou um velho, estou ficando com os cabelos brancos, o filme foi lançado em 99 e a gente se lembra dessa cena. Quem era jovem ou já era adulto na época vai se lembrar muito bem, e lógico, você já deve ter assistido esse filme, mesmo que você seja mais jovem. Nessa ocasião, o Neo, né, que é o personagem principal, ele se depara com uma escolha: continuar no sistema ou encarar a verdade, né, que seria a pílula vermelha. Então, quando é oferecida essa possibilidade para ele, ele não sabe direito o que vem pela frente. E ele só tem aquele incômodo de que o sistema é estranho, ele é escravizador e ele precisa entender o que é o sistema e ele só consegue fazer isso fora do sistema. E é oferecida essa possibilidade para ele. Então, ao final da aula, pode ser que você escolha uma das duas pílulas e realmente a escolha é sua. A pergunta que a gente tem que fazer, e aí está fazendo alusão ao gato lá dos contos lá do Lewis Carroll, né, da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato, ela tem um diálogo e uma das perguntas que o gato faz é: onde você quer chegar? E a Alice não sabe. E quando o gato
se depara com isso, ela diz algo sobre eu não sei onde eu tenho que ir, eu não sei onde eu quero chegar. E ele responde: se você não sabe onde você vai, qualquer caminho serve. Mais ou menos isso que ele diz, né? Então nós temos um desafio quando entramos na criptomoeda. Por que você investe em criptomoeda? Onde você quer chegar? Você quer enriquecer ou você quer ser disruptivo? Você quer sair do sistema? Você entendeu o valor dos fundamentos do Bitcoin? Então, existem várias formas de encarar o mercado de criptomoedas. Eu vou trazer aqui a minha parte do que eu faço, né? Mas eu reconheço que ele também é um mercado especulativo. Então, ache o seu caminho, porque esse objetivo, essa meta, que é, por exemplo, proteger o seu patrimônio, você que vê valor no Bitcoin, você precisa fazer essa pergunta: onde você quer chegar? Parece tão simples, né? Mas a gente só consegue com bastante estudo, entendendo o projeto, entendendo os propósitos dele, a gente também consegue trazer esse propósito para a gente. O que o Bitcoin apresenta para nós é a liberdade para usar o seu dinheiro. Hoje, se você parar para pensar, você tem uma dificuldade muito grande só no fato de usar o dinheiro. Então, se você tentar fazer uma compra muito grande, ou às vezes nem é tão grande, o seu cartão pode ser bloqueado, a transferência pode ser impedida, o Pix não é efetivado, você tem dificuldade de sacar o dinheiro do banco, se o valor for expressivo, você pode ter o seu dinheiro bloqueado por uma medida judicial, por exemplo, você pode ter o seu dinheiro bloqueado pelo governo, como já aconteceu, e em vários países já aconteceu, aqui no Brasil, num passado nem tão distante, e a gente fica à mercê de decisões centralizadas. Então, as regras de quem trabalha com o nosso dinheiro, ou melhor dizendo, as regras de quem manda no nosso dinheiro, elas são restritivas para quem usa o dinheiro no dia a dia, porque a gente encara a impressão de dinheiro constante, o nosso poder de compra diminuindo por causa da inflação, que é justamente essa impressão de dinheiro. Nós temos um mercado financeiro muito baseado no crédito, né, em títulos que garantem títulos. Foi o que aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos. Então a gente está vivendo isso hoje devido à pandemia, atitudes desastradas na taxa básica de juros e na impressão de dinheiro fazem com que a gente viva hoje uma inflação generalizada no mundo todo, puxada pelo dólar, né? Então, nessa imagem tem o Banco Central do Brasil, mas ele representa o que é o Banco Central em quase todos os países do mundo, né? Então, nós temos o Banco Central americano, o Fed, que as decisões dele afetam absolutamente o mundo inteiro, porque tudo é precificado naquela moeda. Quando ela é impressa a fuzeléu, como aconteceu, a base monetária é inflada demais, então a inflação vem corroendo o poder de compra. O dinheiro que você tem no banco, ele muitas vezes pode aumentar nominalmente, porque você deixa ele na poupança ou em algum investimento, mas ele não repõe a sua perda no poder de compra. E você, na verdade, quando esse dinheiro é impresso, ele chega na sua mão, quando ele chega na sua mão, depois de bastante tempo, ele já perdeu o valor no meio do caminho, e os beneficiados são os que primeiro pegam esse dinheiro, que justamente são os bancos centrais e os bancos, né? Então, eles têm regras também, países têm regras quanto ao uso de dinheiro. Por exemplo, nós tivemos episódios, por exemplo, no Canadá, que bastante gente presenciou, protestos que não vem ao caso aqui se são legítimos ou não, mas protestos que levaram o governo a tomar uma decisão de que as pessoas que participarem desse protesto, eles têm a possibilidade de bloquear o dinheiro sem ordem judicial. Eles mandaram essa para os bancos, né? Então você fica à mercê de decisões centralizadas, né, do governo, né? Trocando em miúdos, se você
lutar contra o sistema, você sofrerá retaliações do dinheiro que você ganhou, do dinheiro que você guardou e ganhou de forma legítima. E você pode simplesmente ou perder o poder de compra ou perder o dinheiro em si, né? Porque você não manda no dinheiro que você tem. Essa é a verdade. E o que acontece com o Bitcoin? Ele foi criado nesse contexto. Satoshi Nakamoto, uma pessoa, um grupo, um homem, uma mulher, não se sabe, lá em 2008 apresentou a ideia de criação dessa criptomoeda, esse criptoativo, que tem esse prefixo porque ele é criptografado. Então, ele é montado em cima de um protocolo, o SHA-256, né? Ele é um protocolo criptografado que protege a informação, né? E essa criptografia, inclusive, ela é utilizada nos bancos também, então não é novidade ali no Bitcoin, não era esse o caso. Mas o que ele apresentou foi o anonimato dele possibilitou que aquela moeda ele não tinha uma pessoa por trás, não tinha alguém para ser perseguido depois pelos governos e pelos donos do capital. Então nós temos uma crise em 2008, que é a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que eram justamente os títulos que eu acabei de comentar. Se vocês assistirem aquele filme A Grande Aposta, né, Big Short, que é muito bom, quem não assistiu assista, para você entender o que aconteceu ali. Então foi naquele contexto que o Satoshi Nakamoto, essa entidade desconhecida, num fórum na internet, propôs a existência do Bitcoin. E ele começou a rodar em 2009, ele, dia 3 de janeiro foi o bloco Gênesis, né? E depois de um tempinho a rede começou a rodar. E ele oferecia a possibilidade de um ativo que a ideia dele era se tornar uma moeda realmente e que ele era impossível de ser controlado por agentes externos, né? A rede funcionando de maneira descentralizada, que nós já vamos entender esse conceito, ela possibilitava que o proprietário daquele ativo transferisse ele para outra pessoa sem intermediários e sem a possibilidade de bloqueio. Não tem como bloquear o Bitcoin de uma pessoa para outra, não existe um governo por trás. Foi nesse contexto, né, de impressão de dinheiro, de inflação naquela época, que também já estava ruim, e principalmente da crise de crédito que aconteceu, a desconfiança com o dólar, que esse projeto pegou. Já existiram tentativas de criar criptomoedas anteriormente. Em 2004, salvo engano, teve um projeto, ainda em 94 também. Então, a gente teve outras tentativas. Só que Satoshi Nakamoto conseguiu juntar várias ideias dentro da criptografia e no modelo de fabricação da moeda, vamos dizer assim, de impressão dessa moeda, de distribuição, que ela pegou. O fato mais importante do Bitcoin é que ele é descentralizado, ele tem uma mente inicial por trás desconhecida, e hoje a rede não depende dessa pessoa para funcionar, ela depende dos agentes da rede para funcionar, e ela vem para desafiar o sistema, ela vem para desafiar o controle estatal, porque o controle estatal nos levou à crise de 2008. Então foi nesse contexto. É muito importante entender isso, porque isso para entender os conceitos do Bitcoin, porque isso é justamente a história sendo contada, né? Nós não podemos ignorar o Bitcoin hoje, né? Quando ele foi criado em 2009, funcionando em 2009, ele começou a aparecer na mídia em 2012. Até lá ele era um ativo conhecido apenas por nerds, né? Uma coisa super underground mesmo. Então, depois, quando ele começou a tomar valor, e nós vamos entender um pouquinho isso, ele passou a ser um ativo que é impossível ignorar, né? Ele é uma força da natureza que ele é imparável hoje, né? Ele é o principal ativo criptográfico hoje, nós vamos entender o porquê. Então, o Bitcoin, esses conceitos que eu falei desde o começo da live, os principais fundamentos, ao meu ver, que nós precisamos entender para
fazer a nossa escolha na melhor forma possível, né? Esses 3 conceitos do Bitcoin são o que trazem muito valor para ele, que é a descentralização, já nós vamos falar dela, o conceito de blockchain, né? A ideia de blockchain, que é uma cadeia de blocos, né? E a escassez do Bitcoin. Então, eu vou falar de cada um desses separadamente, mas a gente já conseguiu formar mais ou menos esse bolo na nossa cabeça. Eu vou tentar apenas desmembrar eles para dar mais valor para cada um deles. A rede descentralizada, eu nem coloquei nada de texto bonito, nem nada disso, porque essa imagem aí já vai nos ajudar a entender, porque ele é um conceito muito fácil de absorver e traz muito valor para o Bitcoin, que é: você pode participar da rede do Bitcoin com o seu computador na sua casa e, dependendo do seu poder de processamento, você tem mais capacidade, vamos dizer assim, de ser remunerado dentro da rede. Mas o importante nem é tanto isso. Cada bolinha dessas que vocês estão vendo tem um tamanho, cada uma tem uma fatia, né, da rede. Só que se alguma delas sumir, mesmo essa gigante que está ali no centro, a rede continua funcionando. Porque por que isso traz valor para o Bitcoin? Porque é impossível desligar essa rede. Ela roda, né, em cima da web, ela roda na internet. Então, hoje, as pessoas que estão ligadas na rede do Bitcoin, minerando esses blocos na blockchain, que nós vamos ver na sequência agora, essas pessoas elas estão espalhadas por todo o mundo, e a única forma de você, e ainda existem outras formas de minerar fora da web, então nem assim dá para matar o Bitcoin, mas a única forma de você, teria que ser um combinado global de desligar a internet, né? Aí você causaria um problema com o Bitcoin, senão ele não para. A rede do Bitcoin ela teve acho que duas ocasiões apenas que ela ficou fora do ar por um problema no protocolo, mas isso já faz 8 anos que ela não para. Então, o seu banco, ele já parou algumas vezes nos últimos 8 anos, eu tenho certeza. E o Bitcoin, ele não para porque ele não depende de um centro de processamento, ele não depende de um provedor, de um servidor ou de um supercomputador. Ele é uma rede descentralizada, né? Ele é validado por muitas e muitas pessoas ao redor do globo, né? Lógico que hoje existem grandes players nesse sentido, né? Existem grandes máquinas, grandes centros de mineração, de processamento, mas ele continua descentralizado. Não tem um supercomputador que domine a rede. Ele é montado para ser espalhado. E a blockchain, que essa imagem é apenas, lógico, ilustrativa, mas ela esse conceito de blockchain, o que a gente precisa absorver dele principalmente é que ele é imutável e verificável. E aqui entra um conceito muito importante do Bitcoin. Ele é totalmente aberto. Essa blockchain, que eu já vou explicar um pouquinho melhor, mas ela registra todas as transações do Bitcoin desde que ele começou a rodar em 2009. Então, se você baixar na sua casa o Bitcoin Core, que é o programa que você usa para participar da rede, né, para criar um nó, então você precisa lá de um HD até grande hoje em dia, porque são muitos blocos. Nós estamos ali no bloco 730 mil, 740 mil e hoje, né? Então são muitos blocos, eles são feitos de informação, de bytes. Você coloca no seu HD para você ter o histórico dessas transações. Você consegue verificar todas as transações desde o início. Então ela é uma rede totalmente verificável, ela é um livro aberto. E o conceito de blockchain, ele vem justamente com essa transparência, mas ele não pode ser modificado, senão não faria sentido. Por isso que ele é imutável. Um bloco, né, que contém lá a informação das transferências realizadas naquele bloco, por exemplo, como a gente vê aqui nas lives, né, 2.000, 3.000 transações dentro de um bloco. Não importa muito o tamanho das transações, mas elas estão lá. Aí você vê de que pessoa, ou melhor dizendo, de que carteira para qual carteira o Bitcoin foi transferido.
E aquilo ali é um encadeamento de informações, de modo que a criptografia garante que o próximo bloco minerado valide o anterior e forneça ingredientes para formar o próximo bloco. Não quero ser muito técnico aqui, mas basicamente o próximo bloco, ele tem uma sementinha do bloco, uma pequena informação do bloco anterior, e ele fornece uma pequena informação que serve para o bloco seguinte. E aí, aquela rede que nós acabamos de ver ali atrás, formadas por nós espalhados no mundo todo, validadores, que esse é o nome mais próximo que a gente pode chegar, são validadores da rede. Então, o bloco ele é fechado, né, por algum desses mineradores, por esses validadores. Ele descobre a chave que tranca aquele bloco, e aquele bloco, então, ele é congelado e a gente parte para o próximo. E todos os outros, como essa rede está interligada, todos os outros agentes, através do protocolo, reconhecem que aquele computador descobriu a chave. Ele achou o código que precisava para cumprir aquele desafio. E quando ele faz isso, toda a rede reconhece que aquele é o minerador, né, que a gente chama de minerador nesse caso, e aquele é o minerador que foi responsável por validar primeiro aquela informação. E aí, aquela informação é validada pelos outros também, e então, aquela cópia da blockchain, a cópia da rede, né, das transações que eles tinham armazenado desde lá do que eles colocaram no HD do computador, aquela informação também está lá no HD deles, não só de quem minerou. Então, o registro das transações foi espalhado pela rede toda e acordado que se foi você que conseguiu minerar, tudo bem. Eu não consegui ainda, então você levou o bônus, né? E aí aquela pessoa é premiada dentro da rede de uma forma que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse conceito, que é um pouquinho mais denso, de imutabilidade e verificável, de ser aberto, é o que traz a confiança do sistema, né? Então, veja, é uma crescente de importância, mas a descentralização é que permite isso, né? Então, se fosse apenas uma pessoa minerando, ela poderia dizer: eu vou cancelar esse bloco, eu não gostei dele. Tem uma transação ali que eu não quero que seja feita. Não, ele não tem essa opção. O protocolo garante que o controle da rede é descentralizado, um único agente não pode mudar a rede, porque os outros validadores, a hora que perceberem que a rede foi alterada por um dos agentes, eles excluem aquele agente da rede, eles invalidam aquele nó. Então, foi montado de uma forma muito inteligente pelo Satoshi Nakamoto. E aqui nós chegamos no conceito de escassez, né? Então, retornando rapidamente, a descentralização e a blockchain nos permitem a confiabilidade da rede. Agora, o que traz valor para o Bitcoin além da sua usabilidade, do reconhecimento de valor na possibilidade de transferir o ativo sem intermediários, sem barreiras, sem governo centralizado, o que traz uma certeza sobre o seu valor com o tempo é que ele não tem impressão infinita, ao contrário do nosso dinheiro. O nosso dinheiro ele é controlado por impressoras centralizadas. Então, se o Banco Central, que a gente acabou de falar, decidir imprimir dinheiro, vai acontecer o que está acontecendo agora, inflação. E aí a gente tem problema ou localizado, né, no caso, se for um país sozinho imprimindo, mas quando os Estados Unidos imprime moeda, ele afeta o mundo inteiro, pronto, lascou para todo mundo. No caso, a escassez do Bitcoin, ela é também parte da programação dele mesmo. Então, cada bloco minerado, ele distribui para o minerador, para quem descobriu aquele bloco, uma quantidade de Bitcoins. Então, cada minerador tem a sua carteira, né? Então, ele tem lá a sua máquina minerando e uma carteira, que esse conceito de carteira a gente vai abordar em outras aulas, mas é a sua conta dentro da rede. E ele é remunerado, quem participa da rede. Você descobriu o bloco? Beleza, você vai receber um bônus por ter ajudado e descoberto esse bloco.
Então ele recebe uma quantidade de bitcoins. E no começo, como vocês estão vendo nessa tabela, não podia faltar uma tabela aqui, né, no Felipe Cruzati. Nessa tabela você vê que no começo eram, a partir do bloco 0, né, era distribuído para quem descobriu o bloco 50 bitcoins. Nessa época, até 2012, o Bitcoin tinha valores de centavos. Ele começou a ter valor, na verdade, algum valor em 2010, 2011, né? Mas era centavo de dólar. Depois, em 2012, no final de 2012, no bloco 210 mil, então a cada 210 mil blocos, você tem uma queda de metade da remuneração para o minerador. Cada bloco demora, a rede, né, tem um ajuste de dificuldade, que nós veremos em aulas futuras, mas a rede tem um ajuste de dificuldade de tempos em tempos, para garantir mais ou menos uma mineração, quer dizer, uma descoberta de blocos a cada 10 minutos. Então, a cada 4 anos, ali mais ou menos, nós temos um corte de metade da remuneração do minerador. Então, vocês podem ver que em 2012 aconteceu o primeiro corte, foi para 25. Em 2016 foi para 12,5. A partir dali que o Bitcoin começou a ter valores expressivos, ele começou a ser mais conhecido, mais utilizado. Então, aí cada corte desse, né, a partir ali de 2012, cada corte desse fez com que a oferta diminuísse bastante. E quando você tem um aumento da escassez, uma diminuição da oferta, a procura começou a aumentar e essas duas coisas combinadas fizeram com que o Bitcoin explodisse de preço. Então, cada corte de oferta impulsiona o preço do Bitcoin. O último corte aconteceu em maio de 2020. Então, hoje, cada minerador que descobre o bloco, ele é remunerado com 6,25 Bitcoins, que no preço de hoje já é um bom dinheiro, né? Mas o que vai acontecer em 2024, ali no comecinho de 2024, muito provavelmente, o próximo corte que vai diminuir para 3,125. E depois, lá para 2028, não colocam nem o mês na previsão, porque pode variar realmente, né? Esse corte vai cair para 1,5 praticamente. E isso vai acontecendo até que o Bitcoin tenha a sua emissão de 21 milhões de unidades, que é o limite. Tá? Então, o máximo que vai ser emitido de bitcoins é 21 milhões. Hoje, né, maio de 2022, nós estamos ali com 19 milhões de bitcoins emitidos. Então, daqui para frente, veja bem, nós temos uma rede que começou em 2009. Né? Nós estamos aí com 13 anos de rede. Nesses 13 anos já foram emitidos 19 milhões de bitcoins, 90% já foi emitido. Os próximos 10%, eles vão demorar mais de 100 anos para ser minerados, porque cada corte de metade vai fazer com que desacelere a oferta, a escassez vai ser muito grande e muita gente vai estar entrando nesse mercado. Então, o conceito de escassez aqui é o que traz valor. Aliás, o valor são os fundamentos, eu estou querendo dizer o preço. É o que faz com que o preço dispare, né? Então, esses três conceitos juntos, a descentralização, a blockchain transparente e imutável e o corte de oferta programado, fora o fato de não ter uma empresa por trás do Bitcoin, quer dizer, ele é absolutamente descentralizado, é o único ativo verdadeiramente descentralizado, ele faz com que o Bitcoin ganhe esse valor todo, né? Para nós que entendemos isso, no longo prazo, ele é um ativo a ser superado, vamos dizer assim, porque as moedas tradicionais, a moeda fiat, né, as fiduciárias, elas não têm essa capacidade, elas têm emissão infinita. Né? Então, e além de não terem um controle de oferta, é muito pelo contrário, elas são tratadas com total irresponsabilidade pelos líderes. Né? E aqui nós temos um algoritmo que ele vai ser respeitado até o final. Isso daqui é vamos, entre aspas, é uma equação, uma expressão matemática, e é aquilo e acabou. Né? Ninguém consegue entrar na rede do Bitcoin e mudar os seus parâmetros. Isso não é possível. Então, nós sabemos como ele vai se comportar e a usabilidade dele tem aumentado, o que tem feito com que esse
esse resultado, né, do corte de oferta e do aumento da demanda, isso faz com que, de tempos em tempos, a gente veja essas grandes esticadas no preço. Então, só que, claro, ele ainda é um ativo bastante volátil e isso, na verdade, pode fazer com que nós ganhemos bastante dinheiro com o prazo, mas aqui a proposta é entender o Bitcoin como o futuro do dinheiro, né? Então, você não necessariamente vai precisar trocar o seu Bitcoin por dinheiro fiduciário. Vai chegar uma hora que você é muito mais inteligente, você nem especular com ele, na minha opinião. Sinais importantes sobre o valor do Bitcoin nos últimos anos. O desespero estatal, quem controla o dinheiro está tentando controlar o Bitcoin e não consegue, eles estão desesperados, eles querem taxar o Bitcoin, eles querem dar um jeito de bloquear, não dá para bloquear. Tem figuras na internet muito famosas por desafiar o sistema, literalmente. Falou assim, cara, você está achando que eu estou enriquecendo com o Bitcoin? Então vem aqui e tenta bloquear meus Bitcoins, você não vai conseguir. Não existe juiz que bloqueie o Bitcoin, não existe um bloqueio estatal nem judicial. É impossível. Então eles ficam desesperados. A adoção como meio de pagamento, então você começa a ouvir as empresas pelo mundo todo falando: nós aceitamos Bitcoin para transacionar nossos produtos, nós aceitamos Bitcoins em nossas viagens aéreas, perdão, viagens a companhias aéreas aceitando Bitcoin, lojas online, enfim, aqui no Brasil a gente tem várias empresas de comércio online aceitando Bitcoin. Hoje você consegue ter cartões pré-pagos em criptomoedas, então você pode mandar seus Bitcoins por cartão Visa e usar ele. Então, essa adoção, ela é também algo que nos mostra que ele é um ativo já pertencente ao sistema, né? Então, a gente tem essa garantia de que cada vez mais essa adoção tem aumentado. E com isso tem trazido esses grandes operadores. Então tem grandes investidores, fundos, e que estão atrás do Bitcoin. Então isso também mostra para a gente o valor dele. Os donos do dinheiro estão de olho nele, né? Então tem grandes acumuladores, né, que a gente chama de baleia, né? São os caras que têm muito Bitcoin e tem uns caras que estão entrando no mercado muito forte, comprando demais, entenderam o valor. Pode ser que eles estejam especulando, não sei se eles estão com esse fundamento na cabeça, sobre a usabilidade do Bitcoin, sobre o valor de verdade dele, os fundamentos. Mas isso já mostra para a gente que esse ativo, o BTC, ele não pode ser ignorado. E ele é negociado em bolsas hoje. A gente tem no Brasil o ETF de Bitcoin, tem nos Estados Unidos o ETF de futuro, mas no Canadá tem o ETF, né, que é um ativo que copia o preço do Bitcoin, tá? Dentro da bolsa de valores. Então ele está dentro da Bovespa, ele está dentro das principais bolsas do mundo. Eles já têm um ativo que copia o preço do Bitcoin. Para você, com o seu dinheiro tradicional, sem participar da rede, você ser beneficiado com os lucros, por exemplo, de uma alta do Bitcoin. Então, esses caras, eles não conseguem ignorar o Bitcoin. E ele já virou moeda oficial em alguns países, né? Nós tivemos o primeiro país, que é El Salvador, teve uma cidade também na Suíça que passou a considerar o Bitcoin como meio de pagamento, como recebimentos. Tem várias cidades do mundo aceitando Bitcoin para pagar imposto, querendo pagar os seus servidores com o Bitcoin. E nós temos lá na República Centro-Africana, acho que foi a última que anunciou a implementação do Bitcoin como moeda de curso legal. Então, ele está sendo um ativo tão disruptivo e tão importante para se desgrudar da centralização do dólar, principalmente, que ele está sendo muito atrativo para os países que não têm moeda oficial, como era o caso de El Salvador, que eles usavam dólar, e também com países subdesenvolvidos ou que têm dificuldades para acessar, né, os meios de pagamento exterior. Então, isso a gente vai ver acontecer cada vez mais, né? E aí causa esse desespero estatal. A gente volta para o desespero estatal porque o principal agente econômico do mundo, os Estados Unidos, ele não consegue controlar essa adoção. Então ele vê com
muita preocupação. Isso já nos dá a certeza de que o Bitcoin tem valor, né? E aí a gente parte para o ônus e o bônus, né? Nós temos aí sempre uma dicotomia em alguns conceitos, né? Então eu coloquei alguns na tela aqui, né? Então, na verdade, eu coloquei o bônus antes, né? Então você tem o bônus da liberdade, então você realmente pode transacionar esse ativo com outra pessoa sem pedir permissão para ninguém. Só que você também isso vem acompanhado com a total responsabilidade, você que cuida do seu Bitcoin, não tem 0800, não tem saque para ligar e reclamar que o seu dinheiro sumiu. Então, esse é o principal conceito para você que está começando. É preciso entender isso antes de comprar os seus primeiros satoshis, né? Suas primeiras fraçõezinhas de Bitcoin. Você pode comprar frações, né? Então a gente chama lá do centavinho do Bitcoin de satoshi, devido ao nome do criador. Então você tem que ser muito responsável nas suas transações, porque se você fizer alguma coisa de errado, não tem volta, porque a gente pega lá o conceito de blockchain, cara, se a operação foi validada, não tem o que fazer, né? Então, você tem que ser muito responsável, mas você é totalmente livre, então existe o ônus e o bônus. E você tem essa tendência de alta, que é a combinação da escassez, como eu falei para vocês, a escassez e a demanda, né? E a gente tem só que como ele é um ativo que está começando, né? Ele tem um pouco mais de uma década de vida, ele tem muita volatilidade porque tem muita gente especulando com ele, né? Que investe, mas para realmente transformar em dinheiro a hora que interessa mais, né? Então, essa volatilidade ela pode te beneficiar, é claro, porque você pode comprar um ativo que vai se valorizar muito depois, mas ela pode trazer realmente muita dor para quem coloca um dinheiro que vai fazer falta. Então, a primeira consideração aqui sobre o seu dinheiro investido em Bitcoin. Não coloque um dinheiro que você vai precisar em breve, né? E nós vamos voltar nisso, mas só para não esquecer de falar. E o anonimato com a transparência. Então, veja, você consegue operar dentro da rede do Bitcoin sem colocar o seu nome em lugar nenhum. Você pode usar um VPN, você pode usar mecanismos como a Tor, o navegador Tor, que te dá total anonimato dentro da rede. Então você consegue transacionar esse ativo sem que ninguém saiba que você está fazendo isso. Então muita gente faz isso para que o governo não saiba, por exemplo, o que ele está fazendo e tal. É lógico que esse recurso, essa possibilidade, ela pode ser utilizada para desvios também. Só que aí a gente cai na transparência. A partir do momento que você consegue identificar uma transação criminosa, né, só para dar um exemplo, né, ou uma pessoa que está sendo perseguida por alguém, por algum estado, uma vez que você consiga identificar uma transação e ligar aquela transação àquela pessoa, você consegue desmantelar uma cadeia gigantesca, porque você consegue ir atrás do dinheiro que está registrado na blockchain. Então, essa transparência da rede, ela permite que ela seja verificável. Então, ela não é ao contrário do que muitos falam, o Bitcoin, ele não é um bom ativo para fazer desvios, tá? Fica aqui a dica que esse argumento, né, que dizem, o Bitcoin ele é um ativo que ele favorece o crime organizado. É como se o crime organizado tivesse nascido em 2009, né, com o Bitcoin. E, na verdade, o único anonimato, vamos dizer assim, que é garantido é do dinheiro em espécie, porque a transparência da rede ela é uma bomba relógio para quem é criminoso. E nós temos muitos exemplos, se vocês pesquisarem aí, de quadrilhas que foram desmanteladas porque os caras foram idiotas em usar uma blockchain para fazer crime. E a proteção de patrimônio e a sucessão. Então, como a gente vai ter esse bônus e esse ônus, né? Então, o seu patrimônio vai estar totalmente protegido de mãos externas. Se você cuidar da segurança direitinho, não perder seus bitcoins, você vai acessar eles sempre que você quiser. Agora, você também tem que cuidar da sua sucessão, quer dizer, para quem fica. Se você morrer,
alguém tem que acessar esses bitcoins, afinal, ele é um patrimônio da família. Então, se você não fizer também essa lição de casa, pode ser um ônus, porque se as pessoas não tiverem a chave que acessa esse cofre, nada feito, não tem 0800, não tem gerente para te salvar, você pode apresentar, não tem para quem apresentar um atestado de óbito. Então, você tem um ativo que ele apela tanto para a liberdade que ele traz vários ônus com isso, né? Então, fica aqui como reflexão que a liberdade por si, ela não é só boa, né? Ela é um conceito dentro da convivência, mas ela é acompanhado com ela, né? Com essa quase que total liberdade que nós temos com um ativo como esse, ele tem o ônus, né? Principalmente da responsabilidade, né? Que você tem que ter com o ativo. E aí nós chegamos aqui, estamos partindo para o final da aula, tá? Daqui a pouquinho termina. Estou mais ou menos dentro do meu cronograma aqui, espero que sim. E a mentalidade de quem investe. Então, eu tenho falado aí durante a aula que tem as pessoas que especulam com esse mercado, com o Bitcoin. São as pessoas que estão com aquela pergunta, onde você quer chegar? Eles querem chegar em mais dólares, eles querem especular, ficarem ricos rapidamente. Essa é uma mentalidade que tem dentro do mercado. São pessoas que elas não participam do Bitcoin por ele ser um ativo disruptivo de liberdade. Não, elas estão especulando com o dinheiro delas. Essa é uma forma de investir no Bitcoin. Não é nem melhor nem pior, é uma das formas. Agora, ele não foi criado com esse intuito. Então, eu, Felipe Cruzati, entendi que o Bitcoin é o dinheiro da internet. E eu quero ter esse dinheiro porque, se acontecer o que eu acho que vai acontecer, que é ele ser cada vez mais utilizado como moeda, eu não posso estar de fora. E eu entendi que o meu dinheiro ele perde valor, enquanto o Bitcoin ganha. Então é por isso que eu compro meus satoshis. É porque eu quero participar do Bitcoin como uma red pill, uma pílula vermelha para sair do sistema. Quando o sistema quiser me derrubar, ele não vai conseguir. Então, é totalmente diferente de quem investe para especular. Essas são as mentalidades de quem investe, basicamente, né? Lógico, tem nuances aí para cá e para lá, mas essa é a mentalidade de quem investe. E aqui nós chegamos nas recomendações aqui, que, lógico, é para todos os conceitos que eu trouxe até agora, eles vão exigir de vocês mais aprofundamento. Nada aqui para esmiuçar, é sempre. Isso aqui é como eu falei, uma pedra fundamental do nosso curso, mas aqui eu já vou reforçar algumas coisas para vocês. Não comecem a investir sem estudar as criptomoedas, né? Muitas pessoas começam a investir, como eu também, sem entender direito o mercado de criptomoedas. Mas como vocês vão ter a possibilidade aqui de aprender junto no canal, se você começar no mercado, comece muito devagar e estudando. Não vá na onda de canais ou de influenciadores que vão te oferecer enriquecimento rápido e tudo mais, que você vai meter o pé pelas mãos, você vai entrar em algo que você não conhece. Então, a minha recomendação principal é estudo constante. Mesmo que você ache que você sabe tudo do Bitcoin, você vai ter sempre surpreendido com novas soluções, com novos conhecimentos, né? Então, você comece com um pouquinho e comece estudando sempre, tá? Foco na segurança. Eu falei para vocês sobre a liberdade, a responsabilidade. Nós vamos ter módulos aqui, aulas até bem demoradas, que vão ser bem densas, mas que vão ser as aulas que eu quase tenho certeza que serão as menos assistidas, infelizmente, mas serão as mais importantes quando a gente falar de criptomoedas e de Bitcoin, que é cuidar da segurança da sua carteira, tá? É um tema que ninguém gosta de se debruçar, porque ele não tem nenhum apelo, vamos dizer assim, além da proteção. Então, se você entender que com a segurança garantida você tem longevidade no mercado, você vai dar valor para essas aulas. Então, as pessoas que estão só atrás do dinheiro fácil, elas ignoram essa recomendação. Não ignore,
não ignore a segurança. Tá? Cuide bem da sua carteira. Se você vai demorar um pouquinho para a gente ter essa aula aqui, né, no canal, então já vai pesquisando sobre segurança, né? E eu me coloco à disposição, é claro, nos comentários. Seja discreto com o Bitcoin, seja discreto com as criptomoedas. Não faça como eu faço. Eu estou aqui na internet dando a minha cara, dizendo que eu invisto em criptomoedas. E existem pessoas que podem interpretar isso mal. Eu não tenho, não tenho quase nada de dinheiro investido em Bitcoin, mas as pessoas podem achar que eu tenho milhões de reais só porque eu estou falando de Bitcoin, e não é nada disso. E você, numa roda de conversa, pode acontecer o mesmo. Uma pessoa ouvindo pode achar que você tem muita coisa, porque você está falando de Bitcoin, é o assunto do momento, o preço explodiu e todo mundo fala disso. Quando o preço sobe demais, você começa a ouvir falar bastante. E as pessoas começam a crescer o olho em cima de quem possui criptomoedas. Então começam as fraudes. Eles querem fazer esquema de pirâmide, eles querem hackear o seu computador, seu celular, a sua carteira, eles querem colocar uma arma na sua cabeça, pedir para você a chave da sua carteira. Então, seja discreto. E busque o anonimato. Eu falei para vocês que você pode transacionar na rede sem colocar o seu nome em lugar nenhum. Então, se você pretende fazer dessa forma, também pesquise a respeito e tudo mais, porque você vai conseguir ser, além de ser discreto, ser anônimo dentro da rede, né? Então, ninguém precisa, de maneira nenhuma, saber nem o IP do seu computador, né? Então, não faça como eu faço, que é colocar a cara aqui na internet, né? Mas você também consegue ser anônimo. E não é porque você é anônimo que você não vai declarar suas criptomoedas, não é isso, né? Mas você tem até a opção de não declarar que você tem os seus ativos digitais. Então, seja anônimo, escolha sempre o anonimato. Não deixe seus bitcoins na corretora. Esse daqui vai ser, vocês vão ouvir sempre falar, eu sempre falo. A corretora, que é um dos meios de você comprar Bitcoin, ela faz a sua identificação, né? Então ela não te deixa anônimo, né? Você perde o anonimato na corretora. Mas tem muita gente que não, pela dificuldade, e eu reconheço que existe essa dificuldade dentro das blockchain, das criptomoedas, do pessoal entender esse funcionamento de carteira, de você possuir seu endereço na rede. Então, o pessoal, o que eles fazem? Eles deixam o dinheiro na corretora, porque eles encaram a corretora como um banco, e a corretora não é um banco, ela não garante nada para você. Pelo contrário, ela pode bloquear as suas criptomoedas, ela pode sumir com as suas criptomoedas, tem casos e casos. Então, não deixe suas criptomoedas na corretora, tá? Essa é uma das medidas de segurança, na verdade, que você vai ter com o seu Bitcoin, tá? O valor está no longo prazo, então essa recomendação é de encarar o mercado como algo menos imediato, porque as pessoas que, a hora que entram para o mercado de criptomoedas, eles estão vendo aquela onda de alta e elas vêm na promessa de enriquecimento rápido. E o valor do Bitcoin é no longo prazo. Ele é muito volátil, mas ele respeita uma tendência de alta muito importante e tem sido assim sempre. Se você permanecer no mercado, se você for paciente, os bitcoins dos impacientes vão passar para a sua carteira. E com o tempo, esse ativo vai ganhar valor como tem ganhado. Essa é a minha expectativa também. Então, você vai ser premiado pelo seu estudo e pelo tempo que você dedicou e o tempo que você deixou guardado o seu Bitcoin. E durma tranquilo, não invista o dinheiro que você vai precisar amanhã, né? Esse amanhã, entre aspas, porque não literalmente. Então, nós temos aí pessoas que colocam dinheiro no Bitcoin e acontece como aconteceu agora nos últimos meses, ele cair 50%, 60%, e a pessoa não entendeu o mercado, colocou o dinheiro que ela precisa no curto prazo, vai sofrer, vai levar uma rasteira, porque o mercado não está nem aí para você. Ele não quer saber se você tem que pagar seu aluguel. Vai acontecer, o que acontece lá no gráfico está fora do meu controle, do seu. Não existe um agente no sistema hoje que consiga derrubar ou subir o preço em definitivo do Bitcoin. Então a gente tem sempre que ser responsável com o nosso dinheiro. Então você tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro fiduciário, ser responsável com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com as suas contas e realmente aplicar no Bitcoin um dinheiro que, entre aspas, né, você pode perder,
que você pode ver ele derreter 90%, como já aconteceu. Ele pode derreter 90% que você está tranquilo, você entendeu que, na verdade, esse preço está dando um desconto para você comprar mais. Então, você seguiu trabalhando e fazendo o dever de casa. Não se divide com o Bitcoin, certo? E aqui nós chegamos no início, voltamos para o início da live, né? E quase finalizando realmente, você vai ter que escolher um caminho, né? Por que que você investe? Onde você quer chegar? Então, eu escolhi tomar a pílula vermelha, mas a escolha de cada um, a forma como você vai investir no mercado, não existe também uma fórmula mágica. Você vai fazer da maneira como você quiser, mas entendendo que o Bitcoin é disruptivo, você tomando a pílula vermelha, você vai enxergar todo esse sistema de forma diferente. Então, a sua mentalidade, voltando lá na mentalidade de quem investe, o Bitcoin ele está muito ligado a uma mentalidade, a uma mente de quem se incomoda, quem é inconformado, quem vê realmente que estão fazendo coisa errada com o meu dinheiro. Eu quero decidir o que eu faço com o meu dinheiro. Então, esse inconformismo, ele é para quem ele vai junto com quem investe com Bitcoin. As pessoas que querem essa segurança do mercado tradicional, que elas aceitam o controle estatal, esse mercado assusta. Elas vão ter dificuldade de convivência com essa realidade, né? Então, escolha o seu caminho. E aí, antes de terminar de vez, recomendações de leitura para vocês. O Bitcoin, a moeda na era digital, é um livro já de muitos anos do Fernando Urich. É muito bom, tá? Eu tenho só um pesar de não ter descoberto antes, porque é uma das primeiras obras em português a respeito do Bitcoin. Se eu não me engano, é de 2014. Então, para vocês terem uma ideia, o mercado estava realmente começando, né? A nível mundial, inclusive, né? Muito pouca gente ativa nesse mercado e o Urich estava lá. Esse livro, ele tem audiobook, né? Ele está em áudio no YouTube, caso você não queira comprar a versão física ou não tenha tempo de ler, você vai lavar a louça e fica ouvindo o audiobook, né? Esse Bitcoin Red Pill é um livro brasileiro também, de dois caras malucaços, né? Que é o Amoedo e o Sherman, acho que é isso que são o sobrenome deles, está pequenininho ali, se eu lembro de cabeça. Então esse daí eu ainda tô começando a ler, mas os caras são umas figuraças, ele é um registro sobre o Bitcoin nos últimos tempos, tudo que foi dito a respeito dele e foi refutado com o tempo. É muito legal esse livro, tá? Porque eles colocaram esse texugo na capa porque realmente, realmente é um bicho, o Bitcoin é um bicho muito resistente, né? E a internet do dinheiro, que eu ouvi, peguei um audiobook, que ele é muito difícil de conseguir comprar, né? Ele é uma obra estrangeira, mas foi traduzida, tal. A internet do dinheiro, recomendadíssimo, tá? Tem muito mais conteúdo para ler. Isso aqui é só uma recomendação para vocês reforçarem o que nós aprendemos hoje aqui, reforçarem os fundamentos do Bitcoin, tá bom? E aqui, finalizando com o meu muito obrigado para quem acompanhou ao vivo, porque essa aula foi gravada no canal direto ao vivo, né, para gerar um corte depois. E você que está assistindo depois também, muito obrigado. Considere se inscrever no canal, se tornar membro, ativa aí o sininho. Eu conto com o like, porque é um alimento para o YouTube, né? Deixei para pedir aqui no final. E tem aí as mídias sociais que eu mais uso, né? Aí tem as redes sociais, que é o Instagram e o YouTube aqui, provavelmente onde você está assistindo essa aula. E eu deixei aqui no final e na descrição, estou deixando sempre nas lives e nos vídeos que estão saindo, as carteiras aí. Tem uma carteira de Ethereum e tem a carteira de Bitcoin para doações. Então, um dia que você começar a operar com Bitcoin, eu aceito um presentinho também em Bitcoin. Tem aí o QR Code e logo embaixo o número da carteira para você conferir se é a mesma que está no QR Code. E aqui embaixo na descrição eu tenho deixado esse mesmo número, esse mesmo endereço para doações aí, né? Então, mais uma vez aqui, muito, muito, muito obrigado se você chegou aqui até o final dessa aula. Eu espero que você esteja na próxima. Eu também espero estar aqui para gravá-la em breve. Espero que você tenha
compreendido a profundidade que é o Bitcoin, mas em toda a sua simplicidade. Ele pode parecer complicado, mas o que eu trouxe aqui para vocês com muita tranquilidade, entendendo os fundamentos dele, mesmo que você não entenda programação, não aprofunde realmente, você sabendo cuidar dos seus bitcoins, entendendo o fundamento, o valor dele, principalmente no longo prazo, nós nos veremos em breve com um sorriso na cara, porque eu realmente acredito que esse ativo ele vai trazer tem um potencial de trazer uma multiplicação do seu patrimônio, e eu acredito realmente, né, mais uma vez falando essa palavra, né, acredito realmente que ele é a solução, principalmente para nós que somos reféns, né, nós estamos no final da cadeia alimentar, né, o nosso dinheiro é muito maltratado, e esse daqui é o sistema, um novo sistema, né, um novo sistema monetário que você tem total controle sobre o seu dinheiro. Então, fica aqui a recomendação de estudo mais uma vez, e um beijo para quem acompanhou até aqui. Eu espero que tenha sido bom para você esse período que passamos juntos, assim como foi para mim, e muito obrigado por ter dedicado o seu tempo a essa aula, que é o ativo mais importante, na verdade, que nós temos, né? Até a próxima aula e te vejo em breve.